Boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua vida, com a sua casa. Nós estamos reunidos para adorar o nome de Jesus, para ouvir a voz de Jesus na palavra, para cantar a respeito da beleza de Jesus, para refletir, para adorar, a celebrar a riqueza da salvação que nós temos em Cristo. E eu convido você a estar com a gente durante esse tempo. Não apenas assistindo, mas participando, cultuando ao Senhor, louvando a Ele de todo o seu coração. Eu convido você aí também a verificar no canal do YouTube se você está inscrito. Se não, você se inscreva, deixe o seu joinha aí para a gente e principalmente mande esse link para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Nós queremos louvar ao Senhor, queremos começar a cultuá-lo, lendo a palavra dEle, como se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e nós vamos ler dos versos 22 em diante. Um texto que é conhecido de nós, quando Jesus anda sobre o mar, e a gente vai refletir um pouquinho nesse início, começando esse nosso culto ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. E nós estamos aqui para unir as nossas vozes aos discípulos, juntos com eles no barco, e dizer para Jesus: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. É impressionante a jornada de Pedro nesse acontecimento. Ele parte primeiro de um pavor, de não saber, de não conhecer quem é Jesus, e de repente, quando ele vê que é Jesus, ele parte para um ímpeto, algo impulsivo, ao qual ele vai e pula do barco e começa a andar também como o seu mestre Jesus sobre as águas. Depois ele passa para um medo, uma dúvida que o paralisa e que mais que o paralisa, o afunda, literalmente, e Jesus o salva imediatamente. E então ele passa a essa adoração, junto com os outros discípulos, junto com a comunidade de discípulos dentro do barco, dizendo junto com eles: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E eu acredito que essa é um pouco da nossa jornada, como a jornada de Pedro. Antes de
sem conhecer Jesus, sem saber do seu agir na nossa vida, sem ver quem Ele é, nós vivemos apavorados com as circunstâncias, com os problemas, com o tamanho das ondas, com o tamanho da tempestade. E de repente, num momento, quando nós abraçamos a fé, conhecemos Jesus, nós somos levados a fazer coisas até mesmo impulsivas, a coisas que nós consideramos grandiosas demais e achamos que podemos fazer muitas coisas agora. E de repente bate na nossa caminhada a dúvida que paralisa, a dúvida que afunda. Mas Jesus está bem ali para nos salvar, para nos resgatar, para mostrar que Ele continua perto de nós. E aí nós chegamos na maturidade da fé, para o que de fato nós nascemos. Nós não fomos criados para andar sobre as águas. Nós fomos criados para adorar Jesus. Nós fomos criados para unir as nossas vozes a esse coro do barco. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Quando nós chegamos nesse ponto, em que nós valorizamos Jesus por quem Ele é, em que nós o exaltamos acima de todas as coisas, em que nós engrandecemos, entesouramos Jesus no nosso coração, e por isso diminuímos o valor de todas as outras coisas desse mundo, e Jesus se torna mais importante, e Jesus se torna maior, mais precioso do que qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. Aí nós chegamos aonde Deus quer que a gente chegue. Que todos nós juntos possamos chegar nesse ponto, irmãos, da nossa caminhada, em que nós adoramos Jesus, em que nós não mais andamos apavorados, nem mesmo confiando na nossa em algo mirabolante ou espetacular que nós podemos fazer, ou nem mesmo na dúvida que afunda, mas na vida de adoração a esse Jesus, que nos ama, que deu a sua vida por nós e que caminha conosco hoje por meio do seu Espírito. Eu quero orar por você, com você, para que essa seja a realidade das nossas vidas, que a gente viva a vida de adoração a Jesus. Ore comigo. Ó Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te bendizemos e unimos as nossas vozes a esse coro do barco. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Teu reino chegou entre nós e nós temos visto a Sua glória como do unigênito do Pai, temos visto a Sua glória naquele que é curado de uma doença, naquele que é restaurado, mas também temos visto a Sua glória naquele que não desiste, naquela pessoa que segue em frente, Senhor, depois de uma perda e encontra o consolo do Senhor, naquela pessoa que não para, porque crê que o Senhor está perto, crê que o Senhor está junto, e crê na Tua provisão, e crê no milagre, e espera no Senhor, e caminha com o Senhor. Em tudo vemos a Tua mão, em tudo vemos a Tua glória, e por isso, Senhor, bendizemos o Senhor, porque o Teu reino tem chegado entre nós, o Teu reino está entre nós, e nós queremos ver quem o Senhor é, e queremos bendizer o Senhor, porque nós nascemos para Te adorar. Nós queremos fazer isso agora também juntos, Pai, como igreja, Senhor Jesus, do Senhor. Queremos orar, queremos ouvir a Tua voz na palavra, queremos cantar ao Senhor e assim ser igreja do Senhor. É a nossa oração que fazemos juntos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, querido. Convido você a louvar o Senhor comigo, a engrandecê-lo, porque Ele é digno da nossa vida, do nosso culto, do nosso louvor.
Eles avisam? Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês aqui presentes e os que nos acompanham também remotamente. Inicialmente, nós vamos louvar a Deus com a leitura do Salmo 47, que é um louvor que nos levam, que nos incentivam a louvar a Deus. Cada palavra dele nos incentiva muito a louvar a Deus. Leiamos então o Salmo 47 todo, que será postado para vocês também. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. E é o que vamos fazer agora, exaltá-lo. Vamos também, Ele é exaltado. Louvemos. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Rei exaltado, Rei exaltado nos céus. Pai amado, que seja exaltado o seu nome em toda a terra, Pai. É por isso que estamos aqui, Pai, para exaltar, para te glorificar, para aprender de ti. E pedir que o Senhor esteja conosco, Pai, e te agradecer porque temos o privilégio de estar na Tua casa, nos confraternizando, e te pedimos que em breve possamos fazer com todo o Teu povo aqui, Deus, com todo o povo dessa igreja, e que é o nosso desejo, Pai. Te pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores,
porque é de coração. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da mensagem que será trazida a nós e que alcance a todos os que estão em casa também e que virão posteriormente. Pai, dá-nos a tua bênção para esse momento e fica conosco, porque sem ti nós nada somos, Pai, dependemos totalmente de ti. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Todo dia, louvemos ao Senhor todo dia. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2 do Salmo 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é grande de toda a terra. Muito bem, irmãos, nós estamos louvando o Senhor, gratos por poder engrandecer o Senhor, como o Salmo 47 diz, cantar louvores a Ele. E eu sou grato também porque nós estamos diante da palavra dEle. E estamos numa série de mensagens estudando
a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. E essa carta, nós chegamos hoje no capítulo 3, nos versos 18 a 22. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, você também vai conseguir acompanhar aí o texto. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, nos versos 18 até o verso 22. E nós lemos assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra aberta, lida, o nosso coração também está aberto para ser transformado pelo Senhor. Faz isso em nós, Espírito de Deus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você é alguém que está precisando de encorajamento nesses tempos? Eu acredito que para cada um de nós, talvez para a maioria de nós, a resposta seja sim. Ou a variante da resposta é com certeza. E mesmo que você não se considere uma pessoa que precisa de encorajamento nesse momento, você com certeza está rodeado de pessoas que precisam. E você pode ser essa pessoa também um dia. Porque todos nós estamos nesse momento de pandemia, momento de crise econômica, momento de muitas dificuldades que cada um de nós, cada família tem enfrentado, em diferentes formas. Temos enfrentado o sofrimento. E o sofrimento é uma experiência universal. O sofrimento é aquilo que nos une como seres humanos. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Todos nós, desse lado da eternidade, sofremos. Experimentamos o sofrimento enquanto vivemos nesse mundo caído. E Pedro escreve essa carta de encorajamento, escreve essa carta para irmãos e irmãs nossos que viveram lá no século I, mas que estão sofrendo. E ele escreve a respeito de um tipo específico de sofrimento, que é o sofrer por causa da fé. Sofrer porque nós nos posicionamos pelo Evangelho e não abrimos mão. E o texto que nós estamos lendo hoje, vamos refletir hoje, ele faz parte dessa carta, faz parte desse empenho de Pedro em nos encorajar. É toda uma carta de encorajamento. E é preciso que a gente tenha isso em mente o tempo todo, porque existe o risco de olhar para o texto de hoje e achar um texto curioso apenas, e achar um texto difícil, e achar um texto onde a gente fica com muita discussão e perde de vista o que o texto quer fazer, o que o autor quer fazer, tanto o autor humano, Pedro, como também o autor divino, o Espírito Santo de Deus, que é nos encorajar. A palavra aqui quer nos encorajar. Pedro quer encorajar as pessoas para as quais ele está escrevendo e quer nos encorajar diante do sofrimento, da realidade do sofrimento.
E ele vai fazer isso apontando para 3 momentos, para 3 obras de Deus. Ele primeiro vai apontar para a obra que Deus faz por meio do seu Filho Jesus. Depois ele aponta para a obra que Deus fez nos tempos de Noé. E por último, então, ele aponta para a obra que Deus está fazendo em nós, nos seus filhos, hoje, aqui e agora. E eu quero ver com você, então, o que o texto nos mostra, e pela graça de Deus, pelo agir do Espírito, sermos encorajados pela palavra. O primeiro apontamento aqui de Pedro, o qual nós vamos ver, é a obra de Deus por meio de Jesus. Quando nós vemos a partir do verso 18, pois também Cristo sofreu, essa parte por enquanto, pois também Cristo sofreu. Como nós estávamos dizendo, a experiência o sofrimento é a experiência universal dos seres humanos, é a experiência que nos une. E aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo que Jesus é um conosco também no sofrimento. É maravilhoso lembrar e saber disso. É maravilhoso saber que aquele para quem nós oramos, aquele que é a esperança da nossa vida, aquele cuja graça nós dependemos, ele andou onde nós andamos, ele viveu onde nós vivemos, ele sofreu como nós sofremos. Jesus, o Deus eterno, o Verbo de Deus que estava com Deus na criação, o Deus Filho, se torna um de nós. 100% Deus e 100% homem, 100% ser humano. Isso é maravilhoso. Ele se torna um de nós. Então, quando eu e você, nós oramos, quando nós buscamos a presença de Jesus, nós não estamos na presença de alguém que não faz ideia do que você está falando. Como assim sofrer? Como assim tentação? Não, pelo contrário, nós sabemos que estamos na presença de Jesus e Ele sabe o que é sofrer. Ele sofreu por nós e hoje Ele está presente também no nosso sofrimento. Pois também Cristo sofreu, a palavra diz. Nós estamos buscando alguém então que é o nosso companheiro de sofrimento, que nos consola, que nos conforta, que nos encoraja e que sabe aquilo que nós estamos passando. Ele conhece. Isso nos traz conforto como nada mais pode trazer. Nós temos um Deus que sabe o que você está dizendo a Ele. Isso traz conforto, saber que Ele conhece o que a gente está passando. Mas não apenas conhece, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, e Ele, como Ele sabe o que é sofrer, como Ele sofreu, e sofreu bem, e sofreu sem pecar, e sofreu sem desobedecer ao Pai, Ele se torna para nós um modelo de como sofrer. Olhando para Jesus, então, a gente vai ser sustentado por Deus no meio do sofrimento. É isso que a gente precisa fazer. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus como nosso conforto, aquele que sabe o que é sofrer. Olhar para Jesus como nosso modelo, aquele que sabe o que é sofrer. Olhar para Jesus como nosso substituto, aquele que sofreu por nós, aquilo que a gente nunca seria capaz de sofrer. E aqui, também Pedro vai fazer ele vai estabelecer uma relação, depois ele vai falar de Noé, né? Ele vai apontar para a obra de Deus nos tempos de Noé. E eu quero aqui agora já mostrar para você a relação que Pedro está fazendo entre olhar para Cristo e olhar para Noé. A relação que Pedro está fazendo é o seguinte: ele está nos lembrando que Jesus, na sua vida, o tempo todo confiou no Pai. Nós vemos vários lugares no Evangelho que Jesus confiava no seu Pai, fazia a vontade do seu Pai, ouvia a voz do seu Pai. Jesus em sua vida confiou no Pai. Jesus na sua vida proclamou o Evangelho, anunciou o reino de Deus, e por isso, o que ele recebeu em troca dos homens? Ele foi ridicularizado, ele foi rejeitado e ele sofreu.
mas ele foi sustentado pelo poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E Noé, que pelo ato de construir a arca que Deus havia ordenado, creu em Deus, colocou a sua confiança em Deus, creu na realidade do que Deus disse, na realidade do julgamento que viria. E por isso ele pregou o evangelho nos seus dias, ele anunciou o mandamento de Deus, a palavra de Deus nos seus dias. E por isso ele sofreu, por isso ele foi ridicularizado, por isso ele foi zombado, por isso ele foi rejeitado. Mas ele foi sustentado pelo poder de Deus. E Deus o livrou do dilúvio, da morte, da destruição do dilúvio. E agora, esse mesmo poder de Deus que sustentou e ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder de Deus que livrou Noé do dilúvio, está disponível para nós hoje. Quando nós, como discípulos de Jesus, cremos na palavra de Deus, cremos no caráter de Deus, colocamos a nossa confiança em quem Deus é, e também anunciamos o evangelho nos nossos dias, anunciamos a realidade do evangelho da vida de Jesus nos nossos dias, e quando por isso nós somos ridicularizados, nós somos zombados, nós somos desprezados e rejeitados, mas somos sustentados pelo poder de Deus. Somos sustentados pelo poder de Deus, que nos salvou da condenação do pecado na obra de Jesus, que nos redimiu e que está nos santificando pela obra do Espírito em nós e que vai nos ressuscitar no dia final. Então essa é a lógica da passagem. Esse é o propósito de Pedro em nos encorajar, mostrar o que Deus fez na vida de Jesus. Mostrar o que Deus fez no exemplo de Noé, na vida de Noé, nos tempos do dilúvio, e agora mostrar como Deus está agindo nas nossas vidas. Como nós, quando cremos e confiamos na palavra de Deus, quem Deus é, no que Deus diz, e anunciamos de maneira fiel a palavra dele, o seu evangelho, e por isso enfrentamos do mundo ridicularização, rejeição, zombaria, nós podemos continuar firmes, porque Deus está nos sustentando, e assim com o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos e livrou Noé do dilúvio, está disponível para nós, para nos salvar, para nos santificar e para nos ressuscitar no dia final, para nos sustentar na caminhada. É isso que Pedro está querendo fazer aqui, nos encorajar com esse texto. E Pedro, isso é maravilhoso, porque quando Pedro pensa em Jesus como modelo, ele não consegue ficar apenas como modelo, ele não consegue pensar em Jesus apenas como exemplo, como modelo. Imediatamente Pedro pensa em Jesus como mais do que um exemplo. Ele pensa em Jesus como um substituto. E aí o verso 18 como um todo é uma das declarações mais claras do Evangelho que nós temos em todo o Novo Testamento. Verso 18, nós lemos: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Que maravilha, a gente tem visto, começou vendo que, pois também Cristo sofreu pelos pecados, ele sofreu por nós, ele sofre, ele sabe o que é sofrer, ele sofreu no nosso lugar, e aqui Pedro, mais uma vez, ele ressalta, uma vez por todas. Isso é maravilhoso. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. O sacrifício de Jesus é final, é definitivo. Deus envia o seu Filho para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que é sacrificado no nosso lugar. Ele
Ele envia o seu Filho para viver uma vida perfeita, para enfrentar as duras realidades da vida nesse mundo caído, para enfrentar todo tipo de tentação, mas sem pecado. Jesus nunca pecou, nem em palavra, nem em pensamento, nem em ação. Jesus nunca teve um desejo mau, Jesus nunca teve um desejo fora de ordem. Ele nunca considerou nada mais importante do que o seu Pai e a vontade do seu Pai. Por isso, por ter essa vida perfeita, Ele pode ser o nosso representante. Ele viveu e morreu como um substituto diante de Deus no nosso lugar. É o que Pedro ressalta: o justo pelos injustos. Nós somos os injustos aqui. O justo Jesus pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Jesus, o justo que não conheceu o pecado, deu a sua vida voluntariamente pelos injustos. E Ele foi até a cruz do nosso lugar, fazendo esse sacrifício de uma vez por todas, que nos torna aceitos e perdoados diante de Deus. E agora nós temos acesso à presença de Deus. E nós podemos ser parte da família de Deus. E nós podemos chamar o Deus Altíssimo, o Criador do Universo, de Pai, de Abba, de Paizinho, como Jesus mesmo nos ensina a fazer. Isso é maravilhoso. Nós nos tornamos seus filhos, não apenas somos chamados para chamar Deus assim, mas para sermos filhos de Deus, para vivermos num relacionamento com o Pai, por meio de Jesus. Essa é a nossa única esperança, queridos, nesse mundo. Esse sacrifício de Jesus, realizado de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, é a nossa única esperança. A gente nasceu em pecado, a gente é incapaz de se salvar pelos nossos próprios esforços, incapaz de alcançar a aceitação de Deus por aquilo que nós fazemos. Sem esse cordeiro, sem esse sacrifício, não haveria esperança para nós. O nosso coração deve ficar sempre maravilhado com essa mensagem. Nosso coração deve sempre explodir de emoção, de maravilhamento, de deslumbramento com essa mensagem. Agora, é importante ver por que Pedro traz, nesse momento da carta, essa declaração magnífica, majestosa do Evangelho. O Evangelho, em poucas palavras, aqui o verso 18. Porque ele quer que as pessoas que estão lendo, ouvindo a sua carta, pessoas que estão sendo ridicularizadas por causa da sua fé, nesse momento da perseguição de Pedro, a perseguição ainda não está uma perseguição violenta, mas há uma perseguição onde as pessoas são mal interpretadas, são ridicularizadas, são zombadas, são deixadas de lado, cada vez mais. E Pedro quer que eles abracem essa realidade maravilhosa de quem eles são, essa realidade que define as suas vidas. Mesmo que você seja mal interpretado, mesmo que você seja rejeitado, mesmo que você seja maltratado, mesmo que você seja ridicularizado, vocês receberam a aceitação de quem mais importa. A aceitação de Deus Pai por meio do seu Filho Jesus, por meio daquilo que Jesus fez. Isso é maravilhoso. Isso deve deixar a gente hoje maravilhado. A gente nunca deve permitir que o Evangelho se torne algo com o qual a gente está acostumado, familiarizado no mau sentido, de que não mexe mais conosco, não nos deixa sem fôlego, não nos deixa maravilhados. Se você é um crente em Jesus, diga a si mesmo, diga ao seu coração: Deus me ama. Isso é maravilhoso. Deus me ama por meio de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por mim. Deus me aceitou em Jesus, eu tenho a aceitação de quem mais importa. Deus me guia, me direciona, me dirige por meio do seu Espírito. Eu não estou sozinho.
Ele tem derramado sobre mim o seu amor, a sua graça, o seu poder. Eu fui adotado como filho na família de Deus. Isso é maravilhoso. E isso muda as nossas vidas. Não apenas enche o nosso coração de alegria, de maravilhamento, mas muda, transforma por completo tudo nas nossas vidas. Porque a partir daí, eu não preciso mais sair para buscar a identidade nas coisas desse mundo, nas coisas que o mundo oferece, no dinheiro, ou no trabalho, ou nos relacionamentos. Eu já tenho a minha identidade bem definida. Eu não preciso sair buscando aceitação nas pessoas, em ter a minha reputação lá em cima, em querer que todo mundo goste de mim. Todo mundo curta as coisas que eu compartilho. Todo mundo aplauda as coisas que eu faço. Eu não preciso mais depender, nem temer os homens nesse sentido. Porque eu já tenho a minha identidade, a minha aceitação bem estabelecidos, bem firmados, por causa da obra de Deus em Jesus, e por causa dessa obra salvadora eu tenho. Eu não preciso, a identidade, a aceitação, eu não preciso mais sair por aí necessitado, carente, implorando de alguma forma as coisas do mundo, me deem sentido, me deem segurança, me deem propósito. Não, eu já tenho isso em Cristo. É claro que vai doer, vai ser ruim, vai ser difícil enfrentar a rejeição do mundo. É difícil. É difícil enfrentar ridicularização, zombaria, rejeição das pessoas que nós convivemos por causa da nossa fé em Jesus. Isso é doloroso. Não deixa de ser. Nós somos seres sociais, fomos criados para viver em comunidade. Mas nós não podemos permitir que o amor pela nossa reputação, o amor por ser bem visto, por ser aceito, se torne maior do que o amor por Jesus e pelo seu evangelho. A gente precisa se proteger contra isso, contra essa montanha russa das nossas emoções. Quando as coisas estão bem, eu estou bem. Quando as pessoas reagem bem a mim, eu estou bem. Como se a minha alma dependesse disso. Não depende. A sua segurança, o seu valor, o seu propósito, o seu sentido, não depende das coisas desse mundo, nem do que as pessoas ao seu redor dizem de você. Porque a sua identidade está firmada na pessoa e na obra do nosso Salvador Jesus. Então, como é que eu faço? Eu vivo ancorando a minha identidade, a minha aceitação, não nas circunstâncias, não no que as pessoas vão dizer de mim, mas ancorando a minha identidade, o meu valor, o meu propósito, no que Deus diz de mim, e na sua obra salvadora em Jesus, naquilo que é eterno, não no que é temporal. E isso é maravilhoso, porque isso revela para nós que a nossa aceitação da parte de Deus, ela é eterna. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, a nossa aceitação diante de Deus, ela é eterna, ela faz parte desse grupo de bênçãos eternas. Ela não é temporal, ela não é provisória. Deus não vai mudar de ideia e vai deixar de te aceitar. A nossa aceitação não é baseada no que você pode fazer, no que você teria feito, ou no que você ainda fará. Ela é baseada em uma coisa, em apenas uma única coisa, na obra salvadora de Cristo por você e em você. Na vida, na morte e na ressurreição. De uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Isso é maravilhoso. E aí a gente chega no nosso segundo ponto, na obra de Deus nos tempos de Noé. E começa lá no finalzinho do verso 18, passando pelos versos 19 e 20. Falando de Deus, Pedro diz assim: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou
aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. É uma bênção a gente poder pregar livros inteiros da Bíblia. É um desafio e uma bênção, porque, na verdade, nós estamos recebendo a dieta da parte de Deus agora. Deus que está dizendo o que é o nosso alimento, né? Porque nós, quando pregamos o livro inteiro, passagem por passagem, a gente chega a textos como esse aqui, que num primeiro momento a gente pensa, o que isso quer dizer? O que Pedro está falando aqui? E ao longo da história tem havido muitas interpretações sobre esses versos. Algumas pessoas dizem que Pedro está falando de algo que Jesus teria feito entre a cruz e o túmulo vazio, entre a morte e a ressurreição, no mundo dos mortos. Mas eu não penso que esse é o caso aqui. E eu quero te mostrar no texto o que Pedro está fazendo. Eu quero te mostrar para que você entenda como ele está fazendo, como ele quer nos mostrar e nos encorajar. Para mim, a frase-chave do que vai nos ajudar a entender o tempo aqui, quando essas coisas estão acontecendo, quando foi que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, a frase-chave está no verso 20, quando a gente lê, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Esse é o período de tempo que está sendo abordado aqui. Esse é o período de tempo que as coisas estão acontecendo aqui. E as duas frases anteriores, quando a gente lê, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E a outra frase, que há muito tempo desobedeceram. Elas são definidas por esse período de tempo, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. O que Pedro está nos dizendo é que foi o próprio Cristo, por meio do seu Espírito, que pregou o Evangelho através de Noé, naqueles dias, enquanto a arca estava sendo construída. Foi o próprio Cristo que anunciou para que aquelas pessoas se arrependessem. Há divergência de quanto tempo foi que demorou a construção da arca, mas a verdade é que foram muitas décadas, algo próximo de 100 anos. Quando Deus estava sendo paciente, enquanto Noé estava construindo a arca, e a própria arca ficando pronta, era um anúncio, era um aviso, era uma pregação para aquelas pessoas se arrependerem. Foi o próprio Jesus, por meio do seu Espírito, que estava naqueles dias, através de Noé, anunciando: arrependam-se, confiem na palavra de Deus, confiem em Deus, voltem-se para Deus. Isso tem tudo a ver com o estilo de Pedro e como ele faz na sua carta. Eu quero ver com você no capítulo 1, verso 10 e 11, quando ele fala sobre os profetas. Você lembra? No capítulo 1, verso 10 e 11? Lá a gente lê o seguinte, 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles, os profetas, profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar,
e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Está em completa harmonia o que Pedro está falando no capítulo 1 e o que ele está falando agora no capítulo 3. Que foi Jesus, no capítulo 1 ele diz que foi Jesus, o Espírito de Cristo, por meio dos profetas, que estava dizendo aos profetas o que eles deveriam profetizar a respeito da sua própria vida, para que eles profetizassem as coisas que Jesus iria cumprir, as coisas que Jesus iria fazer. E a gente viu isso quando a gente falou, a gente refletiu no capítulo 1. Não é como se Jesus tivesse uma lista que os profetas deram a ele e ele tem que cumprir as profecias. Na verdade, foi o Espírito de Cristo que disse aos profetas o que ele iria fazer quando ele viesse. E a mesma coisa agora no capítulo 3. Quando diz no qual quem? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Ele tinha acabado de falar, foi vivificado em espírito, no qual, no espírito, foi Cristo, o Espírito de Cristo, que falava por meio de Noé, nesse período de tempo em que Deus estava esperando pacientemente, dando a oportunidade, nesse momento tão decisivo da história do dilúvio, para que as pessoas se arrependessem. O Espírito de Cristo estava anunciando. Estava chamando ao arrependimento. Como ele fez com os profetas e agora como ele fez nos tempos de Noé. Aí você pode me perguntar, mas por que ele os chama de espíritos em prisão? Por que Pedro chama eles de espíritos em prisão? E na verdade é simples. A gente fala dessa maneira o tempo todo. A gente usa, essa é uma maneira muito comum de a gente falar. Quando a gente fala, a gente acaba misturando a história, os tempos e os termos. Por exemplo, eu digo assim, a minha esposa nasceu no ano de 1991. A primeira coisa que chama a sua atenção é que ela é nova, né? Vai fazer 30 anos esse ano. A minha esposa nasceu em 1991. Mas, quando ela nasceu, em 1991, ela não era minha esposa. Mas você entendeu o que eu quero dizer. É tudo bem falar assim, todo mundo entende o que eu estou falando. Eu não preciso falar a pessoa que hoje é a minha esposa, mas não era minha esposa na época que ela nasceu, em 1991. Ela nasceu em 91. Eu não preciso dizer assim. Então, o que Pedro está dizendo é, essas pessoas, no tempo de Noé, que eram rebeldes e zombadoras, e que rejeitaram a mensagem do servo de Deus, são agora, no tempo que ele está escrevendo a carta dele aos cristãos, e hoje, são agora os espíritos em prisão, que aguardam o julgamento final. E aí ele diz no verso 20, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Isso é marcante, porque a gente está vendo a obra de Deus na vida de Cristo, na vida de Noé e nas nossas vidas. E a vida de Noé é marcada por um tempo de sofrimento, né? Sofrimento extenso, demorou muito para ele construir a arca. E não tinha água. Parecia um ato de tolice. Parecia um louco. E quem hoje também não é confundido de certa forma como um tolo, como um louco aos olhos do mundo por causa do Evangelho, talvez precisa repensar se de fato está vivendo e anunciando esse Evangelho. Noé enfrentou ridicularização, rejeição, zombaria, parecia um tolo, parecia um louco, mas ele agiu baseado em uma coisa, o que Deus havia dito a ele, o mandamento de Deus. Ele acreditou em Deus,
ele acreditou no caráter de Deus, ele acreditou que a palavra de Deus é verdadeira e agiu de acordo com essa confiança. A mesma coisa hoje para nós, crer que a palavra de Deus é verdadeira deve sempre nos levar a agir de acordo com essa crença, a agir de acordo com essa confiança. Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Então haja de acordo. Haja de acordo, viva os seus relacionamentos de acordo com os princípios da palavra. Viva o seu tempo de lazer de acordo com os princípios da palavra. O seu trabalho, as suas finanças, tudo de acordo com a palavra. Muitos de nós afirmamos crer que a palavra de Deus é verdadeira, mas talvez não consideramos que ela é relevante para os nossos dias. Vivemos de acordo com todo outro tipo de conselho, de sabedoria, de vã sabedoria, mas não buscamos na palavra. Noé creu e isso levou ele a obedecer, mesmo diante da ridicularização, mesmo diante da zombaria. Assim ele construiu a arca e pregou uma mensagem de arrependimento por meio, sendo usado pelo Espírito de Cristo, o qual agia pontualmente no Antigo Testamento, mas hoje age e está presente, habita em cada um de nós, o Espírito de Cristo pregando uma mensagem de arrependimento a todas aquelas pessoas que estavam observando. Imagina ser Noé, imagina ser esse homem, imagina o que ele suportou, dia após dia, ano após ano, década após década, até que a arca fosse terminada. E sendo chamado de louco, sendo rejeitado, sendo ridicularizado. Mas ele foi, por fim, justificado, sustentado pelo poder de Deus, quando ele e a sua família foram salvos da morte e da destruição do dilúvio, porque somente eles creram e confiaram em Deus. Isso leva a gente a chegar no terceiro ponto que Pedro coloca aqui, que você e eu agora, nós estamos sendo sustentados pela obra de Deus, por nós e em nós, a obra que Deus está fazendo em seus filhos, hoje. Verso 21 e 22, a gente lê: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O que quer dizer, Pedro? O que Pedro quis dizer com o batismo que agora também salva vocês? Na verdade, o que Pedro está dizendo é o que o batismo representa. Ele não está dizendo que o batismo, o ato em si nos salva. Ele mesmo diz isso, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Ele não está falando sobre o ato físico do batismo como salvar ou não salvar alguém. O tempo todo, em toda a carta, a Bíblia interpreta a Bíblia, a gente vê que o que Pedro está dizendo é que nós somos salvos pela obra redentora de Jesus. Mas o batismo representa para nós esse momento que nós colocamos a nossa confiança nessa obra. É isso que o batismo representa. E quando nós colocamos a confiança nessa obra, nós somos limpos. O batismo representa essa limpeza, essa purificação, representa essa inclusão no povo da aliança, no povo de Deus. O batismo o tempo todo representa a obra de Deus em nosso favor. Jamais o batismo está dizendo uma boa obra minha ser batizado. Não. O batismo representa e aponta para o que Deus faz por nós. Tudo que Deus faz por nós, pela sua graça, que a gente não seria capaz de fazer por nós mesmos. O batismo representa tudo que Deus fez por nós na vida, morte e ressurreição de Jesus. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós entramos no povo de Deus, no povo da aliança, por meio do batismo. E então no verso 22,
Pedro vai dizer a respeito de Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Isso é maravilhoso. Não apenas você foi salvo pela obra redentora de Jesus, de uma vez por todas na cruz, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus, como ele colocou, mas agora esse Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus. Ele está intercedendo por nós. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que a ele, Pedro diz aqui, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Jesus recebe toda a autoridade, a ele governa sobre todas as coisas. A ele estão sujeitas todas as coisas. Todos os outros poderes estão sujeitos a Jesus. Eu amo como, e todo o Novo Testamento fala disso em vários lugares, mas em Efésios 1, a Bíblia diz que Jesus governa sobre todas as coisas pelo bem do corpo, pelo bem da igreja. Depois você pode ler lá. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia está nos dizendo que Jesus exerce o seu senhorio, o seu poder, o seu reinado para o nosso bem, para cuidar do seu povo, da igreja. Ele governa todas as situações e circunstâncias e todos os poderes para garantir que tudo o que ele prometeu, tudo o que ele disse, vai ser feito, vai ser cumprido. Por isso que ele governa todas as coisas. Não para fazer que os meus desejos tenham sempre um resultado positivo. Ele governa todas as coisas e todas as circunstâncias para que o que ele prometeu seja cumprido. Ele é Senhor. Ele é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. E por isso eu não preciso duvidar. Eu não preciso ter medo. Porque ele vai completar a sua obra até o dia da sua volta. Como Filipenses 1,6 diz, Paulo diz de maneira maravilhosa. Ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está fazendo uma obra e ele vai completar na sua vida. Deus está conduzindo a história para esse dia final do seu retorno, da vinda plena do seu reino, onde todo mundo será o reino de Deus, de maneira plena. E nesse dia, a zombaria vai acabar. Nesse dia, e não antes, a zombaria vai acabar. Não haverá mais ridicularização, não haverá mais rejeição. Não haverá mais tortura, nem sofrimento, nem dor, nem morte, nem tristeza, e nós estaremos para sempre com Ele. E Jesus não vai parar até esse dia chegar. Ele está agindo, Ele não vai desistir, Ele não vai descansar, até que essa obra esteja completa, na criação e em cada um de seus filhos. Essa é a obra de Deus nos seus filhos. Agora eu quero fechar fazendo uma pergunta para você. A gente começou falando de que todos nós precisamos de encorajamento. Essa é uma carta de encorajamento. E eu queria perguntar o seguinte: quando você está desanimado, quando você está desencorajado, o que você faz? Sério, qual a primeira coisa que você faz? Talvez você pega um chocolate, alguma coisa para te elevar o nível de açúcar, entorpecer de doce. Talvez você vai navegar na internet para esparecer. Talvez você liga Netflix, liga a televisão e fica maratonando por horas para tentar escapar do desânimo. Mas isso é sério. Você, quando está desanimado, questiona o amor de Deus. Questiona a fidelidade de Deus. Ou talvez se vitimiza, repetindo para si mesmo aquelas narrativas de como a minha vida é difícil, como parece que é mais difícil do que todo mundo que eu conheço. E fica girando em torno de si mesmo. A grande questão é,
o que a gente deve fazer quando nós estamos desanimados, quando o desencorajamento chega na nossa vida. Pedro nos deu um modelo aqui. Você se anima com o exemplo de Cristo. Você se encoraja com a obra salvadora de Jesus no seu lugar. Você se encoraja com o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Você se encoraja com a história, com a grande história da Bíblia, com um legado do povo de Deus, história após história, como Deus vai sustentando o seu povo pelo seu poder. Você se encoraja com a realidade da redenção que está operando aqui e agora na sua vida hoje. O Espírito de Deus agindo na sua vida. Sim, você foi salvo, como o texto nós lemos, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Nós somos salvos, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pontual, no passado, no sacrifício definitivo e final de Jesus. Mas há também uma salvação que nós chamamos de santificação, o qual está acontecendo hoje nas nossas vidas, e que nós precisamos abraçar o Espírito de Deus, porque nós estamos sendo abraçados por Ele, e sendo conduzidos e dirigidos a cada dia da nossa vida. Estamos sendo salvos da influência do pecado nas nossas vidas. E seremos salvos até mesmo da presença, da menção, de qualquer menção do pecado, no dia final, nos novos céus e na nova terra, livres de qualquer dor, sofrimento, pecado, morte, miséria, tristeza, estaremos para sempre com Ele. É assim que a gente se encoraja, povo de Deus. É lembrando que a gente faz parte do povo de Deus, como Pedro nos lembrou também nessa carta. Não estamos sozinhos, você nunca está sozinho. Nós somos atraídos para o corpo, para a igreja, para a família de Deus, e o Rei Jesus já está reinando sobre o seu povo, e um dia vai reinar sobre toda a criação. Um dia o seu reino será pleno, todos reconhecerão o Rei que já reina sobre toda a criação. Resumindo, você quando está desanimado, prega o Evangelho para você mesmo? Ou você prega alguma outra narrativa? Ou você busca algum outro refúgio, vai para algum outro lugar? Quando você estiver desanimado, lembre-se, o que você mais precisa é do Evangelho. Enquanto a gente viver nesse mundo caído, as palavras aqui de Pedro, né? Enquanto nós vivemos nesse lar que não é o nosso lar, estamos no exílio. Estamos no exílio. Enquanto existir sofrimento injusto, enquanto existir perseguição, enquanto existir dor e tristeza, nós seremos pessoas que precisamos do Evangelho e do encorajamento que nós encontramos no Evangelho. Não há um dia na minha vida que eu não precise do Evangelho. Que o Espírito de Deus, então, nos faça pessoas que correm para Ele, que correm, que confiam no Evangelho, e que nesse Evangelho a gente encontre esperança, a gente encontre encorajamento, a gente encontre razão para seguir em frente em Cristo e na sua obra por nós e em nós. Eu quero orar com você. Coloque-se na presença desse Jesus que está o tempo todo agindo. E vamos orar. Oh Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela verdade da Tua palavra. Obrigado porque não existe encorajamento maior, mais poderoso do que esse encorajamento do Evangelho. Da mensagem de que nós fomos amados, agraciados pelo Senhor, perdoados e aceitos por causa da obra de Jesus. Isso nos faz lembrar quem nós somos, porque a nossa identidade está em Cristo.
Isso faz nos lembrar da sua obra salvadora, substitutiva no nosso lugar. Nos faz lembrar da nossa adoção como filhos. Nos faz lembrar de que Cristo está agora intercedendo por nós diante de Deus, no trono do Pai. Nos faz lembrar que hoje o Teu Espírito está nos santificando, nos abraçando, ligando nós, os discípulos, com o poder de Deus, ligando nós, os discípulos, com o poder do Evangelho, ligando nós, os discípulos, com a presença do Espírito, com a presença de Jesus. Ó Senhor, isso é maravilhoso, que a gente lembre que o Senhor está sempre conosco. O Senhor sempre sustentou o seu povo, e o Senhor vai nos sustentar. O seu poder sempre esteve sustentando o seu povo, vez após vez, luta após luta, crise após crise, e o Senhor está nos sustentando hoje. Vai nos sustentar com esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, com esse poder que sustentou e livrou Noé. Que a gente possa viver com coragem, com esperança, que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, mais sombrias, que mesmo diante da ridicularização, da zombaria, da rejeição do mundo e das pessoas do mundo, por sermos e crermos e anunciarmos o Teu Evangelho, a gente possa se levantar sempre e seguir em frente. Porque o Senhor nos sustenta, não porque nós somos fortes, não porque nós somos capazes, mas porque no Senhor, no Teu sustento, no Teu poder, nós temos força, nós temos graça, nós temos esperança. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louve o Senhor comigo, o Deus que enviou o Seu Filho para nos salvar. Responda a Ele com gratidão e alegria a esse louvor. Porque Ele vive. Louvemos a Deus, porque Ele vive. Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã,
meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem, nós vamos chegando ao final desse culto e queremos dar alguns avisos importantes nesse momento de caminhada. Primeiro aviso, a gente sempre reforça, na descrição do vídeo há um link com muitos recursos criados para você, para sua família, para o seu tempo a sós com Deus, para que você viva também e tenha cultos familiares. Isso é uma bênção. Clica aí, você vai descobrir os nossos links, podcasts, playlists, coisa muito boa para você ser edificado na sua caminhada com Deus. Queremos convidar você também para a nossa dinâmica durante a semana. Além do culto de domingo, nós temos grupos que se reúnem que nós estamos chamando de mesas de comunhão. Por que mesas de comunhão? Porque é onde nós vamos dividir o alimento, onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Então a dinâmica é a seguinte: na terça-feira vai ao ar um vídeo, um devocional, onde vão ser colocadas algumas coisas práticas também para você refletir e praticar. E você assiste esse vídeo, pode ser na terça, e assim que ele for ao ar, às 8 horas, ou depois, em algum momento, você pode assistir também no nosso canal aqui no YouTube. E também, depois de assistir, você é convidado a ter um segundo passo nessa experiência, que é participar dessa mesa de comunhão, desse grupo de comunhão. E aí você vai poder fazer isso nesse momento ainda online, participando nos links dos grupos das mulheres, do Florescer, dos homens, a confraria, e também dos jovens e adolescentes, o Fluir. Então participe, esteja conectado aí com a gente. Também queremos reforçar para que você se engaje na nossa rede de generosidade, esteja atento a esse momento que estamos vivendo, e contribua com a missão da igreja também. Nós estamos aí precisando estar atentos ao que Deus está fazendo ao redor de nós e também por meio de nós, na igreja e ao nosso redor. Isso a gente faz, primeiro, sendo generoso, estando disposto, estando atento para as necessidades das pessoas. Então, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade nesse momento, ou você mesmo está passando por alguma dificuldade nesse momento, entre em contato com a nossa diaconia, ou diretamente comigo, com o pastor, para que você possa ser atendido nessa necessidade. Há algumas necessidades que nós, como discípulos de Jesus, já podemos atender imediatamente, estando atentos, mas também queremos, como igreja, criar essa grande rede de generosidade. Fazemos isso também participando dos dízimos, ofertas e contribuições à igreja. Isso é importante para que a missão da igreja siga. A gente tem já distribuído dezenas de cestas básicas para famílias nesse momento e queremos continuar seguindo em frente, queremos continuar que a missão, queremos crer e seguir em frente na missão da igreja, na missão de Deus para essa igreja na cidade de Bertioga. Então, você tem aí os dados que você pode fazer, tanto a contribuição online, como também o Pix, né? A transferência online, como também o Pix
você tem aí as informações, tá bom? Ok. Quero dar 2 avisos agora bem importantes nesse momento. Primeiro, diz respeito aos nossos cultos e como eles têm acontecido. Nós, na verdade, já estamos tendo cultos com pessoas aqui presentes que são a equipes, na verdade, de música e a equipe de transmissão que faz esse conteúdo chegar até você, né? E nós vamos abrir um pouco mais. Nós queremos, então, voltar a ter os nossos cultos presenciais, abrindo um pouco de percentual de ocupação. Nós vamos ter inscrições para serem feitas, ok? Você vai receber o link lá no nosso grupo principal de WhatsApp, e aí você vai poder clicar e confirmar a sua inscrição. Porque hoje, com as equipes de música e de transmissão, nós já temos um percentual de ocupação, mas agora nós vamos abrir um pouquinho mais. Temos visto já que muitas pessoas têm sido vacinadas, isso nós damos glória a Deus por isso, mas também estamos atentos ao momento de dificuldade da pandemia, que ainda não acabou e, na verdade, ainda está muito grave. Então, nós vamos mantendo esse percentual aí um pouco até abaixo do que as autoridades permitem, para que a gente possa ter todo esse zelo, esse amor, esse distanciamento social aqui, com todo também cuidado de protocolos de saúde na sua entrada, na sua saída, para que você tenha a oportunidade, se você quiser, estar aqui conosco presencialmente a partir do domingo que vem, dia 23 de maio, tá bom? Também vai continuar sendo transmitido online. Então você pode também, se essa for a sua vontade, continuar acompanhando a gente de casa, tá bem? Um outro aviso importante e que nós estamos muito felizes assim e relacionado a esse é que a partir do domingo que vem, com esse retorno das inscrições para os cultos presenciais, nós vamos começar a experiência de fazer os nossos cultos nos domingos pela manhã, tá bem? Na verdade, nós estamos gravando os cultos hoje já pelo domingo pela manhã e você está assistindo, né, esse culto agora, mas então nós vamos começar a, de fato, estar no domingo pela manhã fazendo esse culto ao Senhor a partir das 10 horas da manhã, tá bom? A partir do domingo que vem, você pode estar aqui conosco, você que fizer a sua inscrição, nós vamos fazer essa experiência, cremos que é para o bem da igreja, cremos que nós vamos ser muito abençoados por isso. Se por acaso viermos a ter alguma dificuldade posteriormente com a questão de horários, de restrições, de toques de recolher, nós estamos fazendo no domingo pela manhã, tanto para a equipe que vem para a igreja, como também para quem estiver vindo presencialmente. Mesmo que naqueles momentos que estivermos somente com a equipe, nós estaremos tranquilos para poder fazer o culto a partir da igreja também. Então nós queremos fazer essa experiência e cremos que até mesmo isso vai ser uma bênção para as nossas vidas, para a comunhão da igreja. Cremos que quando as coisas voltarem ao nosso normal, né, e pudermos fazer almoços juntos, nosso tradicional junta famílias, nós vamos ter muita oportunidade ainda de estarmos juntos, de crescermos na nossa comunhão. Então, vamos fazer essa experiência a partir do domingo que vem, tanto no presencial com a inscrição, como para quem for assistir online, vai ao ar às 10 horas da manhã, tá bom? Então, claro que para o online, depois o vídeo fica à disposição para que você assista posteriormente também, em outros momentos, ou assistir de novo, quem sabe, e compartilhar também com outras pessoas, tá bem? Então, caminhe com a gente, esteja com a gente, com a nossa igreja. A missão não parou, a igreja está se movimentando na direção do que Deus está nos chamando, do que Deus está fazendo em nós. Fique atento,
participe conosco, engaje-se com a igreja. Há uma igreja na minha vida, há uma igreja na sua vida, nós não estamos sozinhos, vamos juntos nessa jornada para a glória de Deus e juntos sendo fortalecidos pelo poder de Deus, sendo sustentados pelo poder de Deus. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Vamos orar. Ó Pai, nós te bendizemos, te louvamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor derrama o seu poder sobre nós, a sua graça transformadora, e nós te louvamos porque o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco, o Senhor sabe o que é sofrer, o Senhor sofreu no nosso lugar, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Isso é maravilhoso. Lembrar do teu evangelho, lembrar de como o Senhor nunca ficou sem testemunho, nem na época dos profetas, nem na época de Noé. O Espírito de Cristo estava sempre anunciando e chamando pessoas ao arrependimento, chamando pessoas a confiar na palavra de Deus e obedecer essa palavra. E hoje nós ouvimos a tua voz e não queremos ter o nosso coração endurecido, queremos responder à tua voz com obediência, com submissão, com entrega ao Senhor e o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oramos por esse momento da igreja, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija sempre para a tua glória, para o bem do teu povo, e para que mais e mais pessoas, nossos amigos, irmãos, familiares, conheçam o teu evangelho, conheçam a esperança que há em Jesus por meio desta igreja. Nós oramos pelo nosso país, pela nossa cidade, para que o Senhor nos conduza na direção do final dessa pandemia. Sabemos que o momento ainda é sério, exige muitos cuidados, exige, Pai, sabedoria, exige prudência, e nós oramos pela força do Senhor para aqueles profissionais de saúde que estão esgotados, Pai. Oramos pela cura do Senhor por aqueles que estão nos leitos, pelo consolo do Senhor e conforto para as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, seus amigos. Ó Deus, oramos para que a graça do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor conduza o teu povo, tanto aqueles que estarão mesmo num número bem reduzido aqui cultuando ao Senhor presencialmente, como também a grande maioria que estará cultuando ao Senhor de maneira remota, continuará online. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso coração e nos permita, Pai, crescer no meio disso tudo. Não diminuir, não enfraquecer a nossa fé, mas crescer na nossa fé. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. E juntos dizemos amém. E, meus queridos irmãos, que a maravilhosa graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, que o infinito amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a comunhão, o consolo e o poder do Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e nos fortaleça na presença dEle. Somos abençoados para sermos uma bênção. Um abraço, fique com Deus.